eu gostaria de continuar, obrigado. Eu gostaria de continuar o estudo de 1 Tessalonicenses. Então abra a sua Bíblia para Tessalonicenses. Este microfone vai precisar de vida, né? A bateria dele já está ruim. Vamos fazer a leitura do texto. Enquanto isso, Gabriel, com calma, prepara o próximo microfone. Eu gostaria de iniciar versículo 17 do capítulo 2, que é o início do texto, a divisão do texto aqui, e ler o restante, tá? E aí meditar em um versículo específico. Nos diz assim, versículo 17 do capítulo 2: Irmãos, depois de um breve tempo separados de vocês, embora nosso coração nunca os tenha deixado, esforçamo-nos por voltar a vê-los, pela grande saudade que sentíamos. Queríamos muito visitá-los, e eu, Paulo, tentei não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Afinal, o que nos dá esperança e alegria? E qual será a nossa magnífica recompensa e coroa diante do Senhor Jesus quando Ele voltar? Serão vocês. Sim, vocês são nosso orgulho e nossa alegria. Por isso, quando não pudemos mais suportar, resolvemos ficar sozinhos em Atenas e enviamos Timóteo para visitá-los. Ele é nosso irmão e colaborador de Deus na proclamação das boas novas de Cristo. Nós o enviamos para fortalecê-los e animá-los na fé, para que as dificuldades não os abalem. Mas vocês sabem que estamos destinados a passar por elas. Quando ainda estava com vocês, nós os advertimos de que as aflições em breve viriam, e foi o que aconteceu, como bem sabem. Assim, quando não pude mais suportar, enviei Timóteo para saber se continuavam firmes na fé. Tinha receio de que o tentador os tivesse vencido e todo o nosso trabalho houvesse sido inútil. Até aqui, tá? Eu gostaria de recordar, na verdade ele melhorou, era um mau contato, tá bom? Eu gostaria de recordar o que nós já vimos nesse trecho, tá? Domingo passado foi o Clinton quem pregou, e cada vez que há um espaço assim, eu aproveito para dar um resumo, né? Um pouco maior, porém objetivo, e gosto de fazer isso exatamente para que de repente alguém, né, que não acompanhou os últimos estudos, também possa ser inteirado e avançar a partir de onde nós vamos meditar nessa oportunidade. Tá? Então, o que nós vemos aqui é que o texto irá apresentar para nós o desejo, o anseio, o anelo de Paulo para estar com os irmãos em Tessalônica. É isso que nós acabamos de ler, né? E nós temos aprendido muito sobre a vida cristã vivida na comunidade a partir desse texto, a partir da realidade do apóstolo Paulo que está em Atenas. Paulo foi o plantador da igreja em Tessalônica, mas Paulo foi expulso de Tessalônica. Paulo foi escorraçado de Bereia e Paulo está em Atenas nesse momento. O coração de Paulo pulsa por rever os irmãos, por saber como eles estão, e ele mesmo vai apresentar para nós algumas verdades importantes que nós podemos aplicar
no que diz respeito a viver em grupo, em comunhão com a assembleia, com a comunidade, com o corpo de Cristo, com a igreja do Deus vivo. Tá? E como já li, fica claro nós observarmos que Paulo tinha um desejo, um anseio, um anelo verdadeiro por estar com os irmãos. Esse era o desejo de Paulo. Tá? Irmãos, quando eu penso na nossa realidade, deve ser real, deve ser presente nas nossas vidas o desejo de poder estar com os irmãos, o poder nos encontrar no dia do Senhor, em um culto ao Senhor. É verdade que por alguns motivos, por algumas questões, e o próprio pecado sendo a principal delas, nos faz distanciarmos dessa comunhão. O pecado nos faz distanciarmos da palavra de Deus, o pecado nos faz distanciarmos da oração, o pecado nos faz distanciarmos, e o desejo de estar com os irmãos acaba sendo pequenininho. Mas deve ser real para nós, pecadores perdoados e chamados pela graça de Deus, garantidos a nós a eterna redenção na presença de Deus, deve ser natural para nós o poder nos reunirmos juntos com aqueles a quem também Cristo operou isso, e louvarmos juntos ao Senhor, e cantarmos louvores. Por que o nosso cântico é o cântico que a forma como cantamos? Porque nós entendemos que reunidos nós estamos aqui para dizer ao Senhor as verdades que nós cantamos, para exaltá-lo, para magnificá-lo, para bendizer o nome do Senhor, falando das verdades de quem Ele é, do que Ele fez. A música não é para falar de nós, para nos agradar. Por isso que o estilo musical que nós temos aqui talvez não é o estilo preferido pessoal meu. Eu gosto de outras coisas. Mas quando nós nos reunimos, nós não estamos aqui para ter algo que eu goste, ou nós não estamos aqui para agradar a cada um dos irmãos. Nós estamos aqui com o entendimento, nós vamos cantar louvores que agradam e exaltam o nome do Senhor. E é natural, irmãos, que durante uma semana nós enfrentamos tantas lutas, tantos problemas, nós nos relacionamos com gente de todo tipo, não é verdade? Nós cruzamos com gente correta e honesta, mas nós cruzamos também com gente perigosa. Nós cruzamos o caminho, em alguma medida nos relacionamos com gente falsa, com gente mentirosa, com gente agressiva. O ir e vir se torna perigoso por causa de pessoas más. Mas quando nós chegamos aqui no dia do Senhor e adentramos por essas portas, o sentimento em cada um de nós é que os sensores de percepção do mal que podemos receber de alguém, eles são completamente desligados aqui. Aqui nós estamos à vontade, aqui nós estamos despreocupados, aqui nós não olhamos para ninguém desconfiado, aqui nós não olhamos para ninguém preocupado com um possível mal que possa acontecer. Porque, na verdade, o relacionamento que nós temos é um relacionamento fraternal. É uma família, a família de Deus. Então, é natural a quem pertence ao Senhor ter anelo, ter alegria e ansiar pelo momento de estar junto com os irmãos, louvando a Deus. É isso que nós vemos na vida de Paulo. Mas, como disse, eu estou apenas recapitulando o que nós já apontamos, tá? Nós aprendemos que Paulo não apenas desejava estar com os irmãos. Uma coisa é desejar, outra coisa, é se esforçar para estar. Quanta coisa a gente escuta aí nessa direção, de palavras vazias ao vento. Irmãos, amor não é um sentimento, nunca foi. A cultura moderna, a psicologia e tudo isso está querendo trazer para nós, e já trouxe, a ideia de que amor é sentimento. Nunca foi.
Quando a Bíblia fala de amor, a Bíblia fala de amor no campo de atitude, de ação. Nós sabemos que Cristo nos ama pelo fato de Cristo ter dito que nos ama quando éramos ainda pecadores. É isso, versículo de Romanos 5,8? Pelo fato de que Cristo morreu por nós. Então, nós precisamos lutar conscientemente pela unidade do corpo. Não é apenas dizer que gosta de estar presente, não é apenas dizer que deseja estar presente, mas conforme o apóstolo Paulo, ele diz: irmãos, eu mesmo tentei 2 vezes estar aí, mas Satanás impediu o meu regresso, o meu caminho, a minha ida até vocês. E na verdade, irmãos, nem sempre é possível estar presente. Prova disso, o apóstolo Paulo. Ninguém tem dúvida das motivações do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo não conseguiu chegar. Não foi possível estar presente. Então eu gosto muito de ser realista, né? E dizer que nem sempre é possível estar presente. Mas quando verdadeiramente anelamos por estar presente, o não estar presente será um acidente no percurso, não uma realidade constante, não um estilo de vida. Eu tenho conversado com vários irmãos que conheço do passado, e aí, né, perguntando, e o irmão fulano de tal, e o meu irmão Beltrano, né, pessoas conhecidas, pertencentes, né, a igrejas e coisas assim. O irmão não está indo muito não. Ué, mas como assim não está indo muito não? Irmãos, não é opcional. Para quem foi salvo por Cristo Jesus, o não estar envolvido a uma igreja não é algo opcional. O apóstolo Paulo não pôde estar presente, é verdade, mas com certeza ele tinha uma consciência limpa diante de Deus. Às vezes o nosso não estar presente, irmãos, tem sido por coisas tão pequenas. Pode ficar para depois, larga para depois. A pia está cheia de louça. Larga essa louça aí, que essa louça aí não vai sair daí não, rapaz. E se não tiver paciência, bota tudo dentro do saco e joga fora. Que não quer lavar? Joga fora. Não é? Irmãos, deixa-me resgatar a verdade da EBD. Ô Clinton, você colocou o negócio da fonte num buraco que não tem energia. Está difícil para ele hoje, né? A emoção. Agora deu certo. Que Deus te abençoe, viu, filho? Faça próspero a tua prole, né? Na EBD nós vimos sobre dicas de leitura, né? De ler e deleitar-se na palavra do Senhor, e uma delas era o seguinte, né? Estabeleça uma estratégia. Existe uma defesa contrária agindo antes mesmo de você abrir a sua Bíblia, para que você não abra, e abrindo a sua Bíblia para que a sua mente se divague. Irmãos, o nosso inimigo atua exatamente nessa direção, de nos afastar da palavra de Deus, e o nosso inimigo também atua na direção de nos afastar da comunhão com os irmãos, cultuando a Deus. São picuinhas que surgem, são detalhes bobos, que às vezes a gente vem para a igreja, já chega na igreja brigando, a gente já chega, briga na saída de casa, briga no caminho, né? Já chega aqui, e quando é você que tem que pregar, e aí? Aí tem que pedir perdão antes. Satanás age para que as coisas não aconteçam dentro dos trilhos no dia do Senhor, para você não estar. Não se engane achando que tudo é coisa do acaso. Tem coisa que é verdade, Satanás não tem nada a ver com aquilo. Mas tem coisas que você precisa entender, que se não for um ato consciente no dia do Senhor, eu louvarei, estarei na presença do Senhor, você não vai estar. Outra verdade que nós aprendemos, irmãos, é que o viver da vida cristã em comunidade, o mais importante não é aquilo que é o melhor para mim, é aquilo que é o melhor para o corpo.
Paulo diz: pareceu-nos bem, considerei, julguei, e a conclusão é: irmãos, nós vamos enviar Timóteo. Eu vou ficar sozinho em Atenas, e o contexto de Paulo não era um contexto de passeio, já vimos isso. Era um contexto que ele precisava estar amparado por pessoas próximas. E ele diz: por causa do bem para a igreja, eu ficarei só, e eu vou enviar Timóteo. A nossa presença no ajuntamento, a nossa participação na assembleia, na reunião, no culto coletivo, deve ser direcionada não por um sentimento do que é melhor para mim, mas do que é melhor para o corpo. Esse é o ponto, tá? Eu estou dizendo que quando você vem ao culto, você não vem para receber algo, você vem para prestar algo. Quem recebe o culto é o Senhor. Quem doa, quem contribui, quem participa, quem oferece o culto, é cada um de nós, juntos. Se instaurou na igreja um sentimento, e uma realidade de crentes consumistas. Crentes que vêm para receber. Aí começa aquela lista de coisas. Eu não gosto dessa música, eu não gosto desse estilo, eu não gostei da roupa, eu não gostei da... Por quê? Porque você está aqui para receber. Quando você vem para ofertar, muda tudo. Muda tudo, porque você já vai entender que o que precisa acontecer não é o que é melhor para si, mas é o que é melhor para o outro. Então, até os cumprimentos que nós colocamos na segunda música, é exatamente para quê? Para que você saia do seu lugar e para que você aperte a mão do seu irmão, tá? Para que você possa entender que é no relacionamento que nós abençoamos, somos abençoados, fortalecemos e somos fortalecidos. Então precisa existir essa consciência e essa disposição que a vida em comunidade, o que é mais importante é a necessidade do outro. A necessidade do outro. Então eu não deixarei de estar presente, porque o não estar presente é o melhor para mim. Mas eu estarei presente, porque estando presente, isso é o melhor para o grupo. É a unidade do grupo. É a intenção de colocar em ação os dons e os talentos recebidos, tá? E se termos essa mentalidade, algumas coisas precisarão e farão parte do nosso compromisso do estar juntos. Por exemplo, deixe-me ser pastor agora, vamos lá. Se o compromisso é o corpo, não apenas desejar estar, mas se esforçar para estar. Estou baseado no texto aqui, nas mensagens anteriores. E entender que o melhor a considerar e viver é a realidade do outro e não a minha. Receba aí algumas instruções, tá? Então, aqui literalmente pode dizer, receba a bênção, né? Primeiro lugar, eu irei. Eu irei. Estar nas reuniões da igreja, para o cristão, não pode ser um assunto em uma pauta em movimento. O que é uma pauta em movimento? O que é uma questão volátil, vulnerável? É algo que, se der certo, a gente vai. Entendeu? Se der certo, ok, mas se chover de manhã, a gente vai de tarde. Isso não é uma pauta inegociável. Mas o estar no dia do Senhor, na casa do Senhor, louvando ao Senhor, para o cristão, tem que ser algo inegociável. Tem que estar em um campo de assuntos inegociáveis. Então, a ponto de não sendo possível estar, realmente foi porque não foi possível estar. E nem sempre é, irmãos. Eu não estou querendo ser legalista aqui e defender uma coisa impraticável. Mas eu estou querendo levantar a verdade de que igreja só é igreja quando nós nos comprometermos.
em ser o que fomos formados para ser. Então, olha só, mais uma dica aí, mais uma instrução, tá? Primeiro, eu irei. Segundo, eu não irei, na medida do possível, atrasado. Ô, irmão, está virando uma cultura aí também, de forma geral, as coisas serem marcadas para 10 horas e começar 10h30. Isso é o SUS, viu? Isso é o SUS, isso não é igreja, não. O SUS, você marca uma consulta, não sei quantos meses de antecedência, aquela marcação lá é de fachada. Você chega antes e você fica lá horas e horas. A última, aí a gente sai do SUS, né? Eu tenho um plano de saúde, viu? Amor e saúde. Coisa boa, né? Que é pior que o SUS em alguns aspectos, não é possível. A gente foi fazer o último passeio lá, né, Suzana? Eu não lembro os horários. Assim, se era 9, se era 9h30, alguma coisa assim. Eu cheguei, eu só sei que querendo vir embora antes, falei para a mulher, nós vamos mais cedo, hein? Vamos mais cedo que chegamos mais cedo. Sabia que nós gastamos 4 horas naquele lugar? Eu falei, eu não acredito. Eu já comecei a questionar, gente, não é possível não, hein? Que nada de 9h30 consulta, foi 12h e tanto, foi um negócio absurdo. Mas, irmãos, isso não pode ser uma realidade na igreja. Nós estamos aqui na presença de um Deus que é pontual. Já pensou se Deus não fosse pontual na minha vida, na sua vida? Esqueci, caiu lá, já morreu. Não, Deus, o guarda de Israel não tosqueneja, não pisca, não cochila. É um dia da semana. É um dia na semana. É um horário fixo. Se organize. Tenha consciência de que o dia do Senhor precisa ser diferente. Tem que ser diferente o domingo. E que tudo contribua para estarmos juntos e estarmos no horário. Mais uma dica. Eu preciso saber como você está. Está tudo bem? Preciso saber. A vida em comunidade implica uns aos outros. É chorar com os que choram, mas é se alegrar com os que se alegram. É levar as cargas uns dos outros. Talvez tenha alguém que está passando aqui um aperto quase que nunca passou na vida. Mas sabe de uma coisa? Deus não nos deu o espírito de adivinhação. Não deu. Eu sei lá, às vezes a gente tem percepção, né? Às vezes, né, não tem como alguém estar passando um sufoco na vida e estar sorrindo, né, feliz. A pessoa vai estar mais abatida, tal. Mas sabe um dos motivos por que Deus te deu uma boca e uma língua e cordas vocais? É para falar. É para falar. Fale. O silêncio, quando nós estamos numa situação difícil, ele não serve para nos aproximar dos irmãos e de Deus. O silêncio intencional serve para nós remoermos um vitimismo e nutrirmos mágoa, achando que fale, filho de Deus, fale, abre a boca, deixa a gente saber, tá? Quando o nosso compromisso é de prestar um culto, então nós vamos chegar aqui, da forma como disse já, mas com a disposição de que eu vou contribuir. O que está precisando? Está precisando de um auxílio aqui para organizar isso, está precisando tirar os bancos, está precisando dar uma voltinha ali no estacionamento, vou fechar o portão, vou receber alguém, eu vou contribuir com o culto, eu vou dar uma palavra de ânimo, eu vou me comprometer com os programas estabelecidos e avisados. Mas essa ideia, essa declaração, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, é exatamente o tipo de pensamento que não cabe na comunidade cristã, porque não se trata de satisfazer desejo pessoal, mas agradar o Senhor. Agora vamos olhar para o texto que eu quero meditar daqui para frente, e está no versículo 3 do capítulo 3, nós já vimos o 1, o 2, e eu gostaria de ler o 3, quando Paulo fala, eu vou ler o versículo 1 em diante, capítulo 3, tá? Olha só. Por isso,
quando não pudemos mais suportar, resolvemos ficar sozinhos em Atenas e enviamos Timóteo para visitá-los. Ele é nosso irmão e colaborador de Deus na proclamação das boas novas de Cristo. Nós o enviamos para fortalecê-los e animá-los na fé, para que as dificuldades não os abalem. Mas vocês sabem que estamos destinados a passar por elas. Esse é o texto que eu gostaria de meditar nessa noite, sobre o seguinte tema da mensagem: não dá. O Clinton fica me instigando para, né? Tem que colocar o título nas mensagens, né? Tem que ter os títulos, né? Às vezes a palavra de Deus, mas não é muito geral, tal. Então, né? Pega essa, Clinton. Não dá. Pertencer a Deus, irmãos, é fazer parte de um plano maravilhoso. Essa é a verdade. Só pertence a Deus quem foi resgatado por Ele. Essa é a verdade que a Bíblia estabelece, né? E esse resgate se fez necessário devido ao quê? A desobediência do homem Adão, quando decidiu comer em rebeldia contra a ordem de Deus, decidiu comer da árvore que Deus havia dito: não coma, porque o dia em que comer você certamente morrerá. Adão comeu, morreu espiritualmente, morreu posteriormente fisicamente. Essa desobediência trouxe para Adão, consequentemente para cada um de nós, a condição de pecadores afastados de Deus. Essa é a condição. Isaías vai falar que os nossos pecados faz separação entre nós e Deus. O pecado não apenas trouxe para nós uma distância geográfica de Deus, mas o pecado trouxe para nós a quebra do relacionamento com Deus. O homem caído no pecado não tem comunhão com Deus mais, a ponto de a sua consequência de afastamento da comunhão de Deus implica inegociavelmente que o destino desse pecador afastado é a condenação eterna. E aqui é a realidade da humanidade. Afastados de Deus, destinados à condenação. Então, a aproximação do pecador com Deus só pode ser real quando, partindo de Deus, o Senhor envia seu Filho para morrer na cruz do Calvário, para resgatar pecadores distanciados. Então, pertencer ao povo de Deus é fazer parte desse povo resgatado, que agora vive uma realidade completamente diferente. Agora tem comunhão com Deus, agora existe relacionamento com Deus, agora existe a presença do próprio Deus em nosso coração. Isso é algo até difícil de mensurar, porque a Bíblia vai dizer que habita em nós a plenitude de Cristo, a totalidade de Cristo. E eu não consigo compreender isso, mas eu consigo perceber, ver e entender que entre eu e Deus existe comunhão, existe relacionamento por causa de Jesus Cristo. E isso enche o nosso coração de alegria, porque nós passamos, a partir das promessas da palavra de Deus, visualizar o céu. Nós conseguimos, antecipar algumas coisas em nossa mente e viver a realidade celestial. Quem nunca sonhou aqui com a volta de Cristo, o encontro com o Senhor? Quem nunca ficou pensando, a partir da revelação da palavra de Deus, de um lugar maravilhoso que não tem nem sol, nem lua, mas que a glória do Cordeiro ilumina aquela cidade, um lugar cuja rua é ouro polido, não é esse ouro amarelo que nós temos, achando que é o ouro mais puro que existe. A realidade de um mar de cristal, a árvore da vida. Uma cidade cercada com muros de pérolas,
com pedras preciosas, e a nossa imaginação vai ganhando, né, a cor e desenhando, até nós não conseguirmos mais pensar sobre isso. Mas sabe qual que é a verdade também, em contrapartida a isso? É que tem existido em nós, por falta do entendimento do todo, um descontentamento com parte do plano de Deus. Porque algumas promessas, elas já se aplicam hoje para nós. Por exemplo, a presença de Cristo. Ele reina em nosso coração. Mas eu ainda não botei o pé lá na cidade celestial. Ainda não. Ainda não fui glorificado, não existindo em mim a natureza pecaminosa. Mas a alegria do céu pode ser hoje realidade para mim, porque existe dentro de mim a presença daquele que é a maior beleza do céu, o próprio Cristo. Então muitas coisas são para nós realidade hoje, outras não. A concretização, a materialização da salvação ainda nos aguarda. Ainda nos aguarda. E o que eu quero dizer com a dificuldade de não aceitar parte do plano de Deus que nós temos hoje? É que nós não queremos sofrer. Não queremos dificuldades. Não queremos lutas, não queremos problemas, não queremos tribulação, misericórdia, não quero passar por tribulação. Eu sou filho do rei, eu caminho para a glória, esse negócio de tribulação tem que ser repreendido, está errado. Irmãos, não é isso que a Bíblia diz. Olha o texto aqui, olha só, deixe-me ler, versículo 3. Paulo diz que vai enviar Timóteo para fortalecer a fé dos irmãos, para animá-los, versículo 3, para que as dificuldades não os abalem. Tudo bem, ok? Mas olha aqui, recebe essa palavra aqui. Mas vocês sabem que estamos destinados a passar por elas. Como assim destinados a passar pelas lutas? Está repreendida. É mesmo? Isso é parte do plano de Deus. Agora vamos passear rapidamente, Júlia, rapidamente pela Bíblia. Alguns versículos será projetado, mas João 16, 33. Olha só o que nós temos sobre a realidade das tribulações nas nossas vidas. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim, Jesus está dizendo. Aqui no mundo vocês terão aflições. Mas animem-se, pois eu venci o mundo. A gente olha, né? Venci o mundo, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas ele diz aqui no mundo vai existir o quê? Aflições. Atos 14, 22. Onde fortaleceram os discípulos, eles os encorajaram a permanecer na fé, lembrando-os de que é necessário, olha essa palavra aqui, é necessário passar por muito sofrimento até entrar no reino dos céus. Romanos 5:3, Júlia. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. Não existe ninguém que é fiel e firme sem a realidade necessária das provações, das lutas. Romanos 8, 35, Júlia, 35 até o 39, texto bastante conhecido. Paulo vai dizer: o que nos separará do amor de Cristo? Serão as aflições ou calamidades? Perseguições ou fome, miséria, perigo, ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro.
Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Próximo versículo. E estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, próximo versículo, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Jesus nosso Senhor. As dificuldades existem, são necessárias. Olha só, Romanos 12:12, ainda Paulo escrevendo aos irmãos em Roma, ele diz: alegrem-se em nossa esperança, sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Está vivendo dificuldade aí, irmão? Tem. Eu acho que, na verdade, se não tiver nenhuma dificuldade, aí é um problema. Mas nós temos errado quando nós, ao lidarmos com as dificuldades, sabe o que a gente faz? Desanima. O que aconteceu, irmão, que não te vejo mais? Estou passando por tanta luta. Tanta luta! Mas Jesus já disse que ia passar mesmo. Hoje nós vivemos uma sociedade que a gente não gosta. Quem é que gosta de passar dor? Eu não gosto. De vez em quando tem me dado umas dores de cabeça aí. Eu tomo um remédio, não passou, eu tomo outro. Eu não gosto, não. Não gosto. Tem gente que fica lá, né? Segurando, né? Não, o remédio não faz bem. Oi, esse estilo de vida aí não é meu, não. Eu não gosto, não, de dor, não. Ó. Remédio faz mal, é verdade. Mas, assim, ninguém gosta de dor. Nem quem está segurando, né? Nem quem está resistindo ali. Resiste porque o remédio vai lhe fazer mal. Mas gostar de dor... E aí nós trazemos para a realidade da vida cristã o seguinte: eu não gosto de sofrer, não gosto de dificuldade. E não tem que gostar da dificuldade, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas eu estou querendo dizer que as dificuldades vão fazer parte da sua vida, igualzinho o sol vai fazer parte do dia de amanhã. E o grande desafio nosso é adorar a Deus em meio às dificuldades, porque elas vão existir. Olha só, 2 Coríntios 1:4. O apóstolo Paulo, parece que esse podia falar de sofrimento mesmo, né? Só deu ele até agora quase, né? Então, 2 Coríntios 1:4 nos diz: Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que, com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando eles passarem por... Quem aqui já orou, quem aqui já desejou, deseja ser usado por Deus? Todo mundo que pertence ao Senhor tem que desejar ser usado por Deus. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Não? Vamos ler de novo? Ele nos encoraja em todas as nossas... Ok. As aflições existem. Deus, por causa das aflições, nos encoraja. Tá, para que ele encoraja? Para que através do encorajamento que nós recebemos de Deus, a gente possa encorajar outros quando os outros passarem por aflições. Quer ser usado por Deus? Vaso. Vai sofrer. Porque através do sofrimento Deus derrama a sua graça, a sua misericórdia, Deus te sustenta. A sua fé cresce, e aí o desejo de Deus em permitir tudo isso, é para que quando outros passarem por isso, aí ele fala: tu já passou, né? Tu lembra? Vai lá encorajar o teu irmão. Aí o que a gente faz quando está passando por problema? Não quer. Se distancia de Deus, se distancia do corpo de Cristo, da comunhão, da fidelidade. Não é isso não. 1 Pedro, apenas mais 2 textos. 1 Pedro 1, versículos 6 ao 7, quando estive pregando em 1 Pedro, nós olhamos para esse texto, né?
Mas diz o seguinte: portanto, alegrem-se com isso. Olha que Pedro está colocando para nós nos alegrarmos. Com isso o quê? Aí ele vai dizer: ainda que agora, tempo presente, nosso momento de vida nessa terra, ainda que agora, por algum tempo, vocês, qual que é a palavra? Precisem. É necessário. Paulo vai dizer que nós somos destinados. Pedro está dizendo: vocês precisam suportar poucas provações. É isso que o texto diz? Eita, é plural, mas não para qualificar o que é pouco, é plural para qualificar muitas. E a palavra aqui no grego traz para nós a verdade de que esse muitas aqui não é muitas apenas num sentido de muita quantidade, mas é muito num sentido de quantidade e qualidade. A palavra, o significado da palavra é que as provações, elas são multicoloridas. É provação de tudo quanto é lado e jeito. Aí ele continua e diz assim para nós, né? Olha só. Elas quem? As aflições, as provações, as tentações, elas mostrarão, olha como a provação é maravilhosa, gente. Elas mostrarão que sua fé é ou não. O que aconteceu, irmão fulano? Eu vou dar um tempo, não, é muita luta, muito problema. Amém, louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Cumprimento de propósito, porque a aprovação existe na vida de um indivíduo. Para evidenciar a sua fé. Se ela for verdadeira, que é o que Pedro está trabalhando, olha só. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim a sua fé está sendo experimentada. E ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso, resultado do calor das provações na sua vida, tudo isso resultará em louvor e glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Sabe por que as provações existem nas nossas vidas, baseado em Pedro? Para que fique evidente para você e para cada um de nós, que essa fé que você diz ter, ela é verdadeira, e ela cresce, porque conforme Tiago, último texto aqui, Júlia, 1, versículo 2 ao 4, as provações vão nos fazer mais perseverantes. Olha só, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria. Tiago agora ele vem e propõe uma realidade estúpida ao pensamento moderno. Olha só, irmãos, considerem motivo de grande alegria. Tá, legal, o quê? Sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Como é que é? É para ter alegria na provação. Não é possível. Por quê? Saibam que, quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Como que a pessoa sabe que aquela fé que ela diz ter, expressou ao crer em Jesus, e está caminhando com o povo de Deus, essa sementinha que parece que brotou, como que eu sei se ela é verdadeira? Segundo Pedro, segundo Tiago aqui, provação. Manda um vento de prova aí que eu quero ver. Caiu o talim, quebrou, morreu. Não era fé verdadeira. Fé verdadeira é fé operante, é fé que cresce. Aí Tiago diz o seguinte, que essa fé, ela vai, volta lá, Júlio, um cadinho. Ela vai apresentar, a aprovação será uma oportunidade para que a perseverança cresça. Então o que a luta deve fazer na vida do cristão? Fazer dele mais forte, mais firme, mais fiel. Está difícil para você, então é domingo mesmo que tu vai vir aqui. Mais presente, mais entregue, mais rendido, mais disposto a servir. É isso aí, irmãos.
Aí o próximo versículo, Júlia. E é necessário que ela, está falando do quê? Da perseverança. E é necessário que ela cresça. Pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes... O plano de Deus ao nos salvar é nos transformar e fazer-nos parecidos com Jesus, é nos conduzir à maturidade na fé. Paulo vai falar isso lá em Efésios, até que todos cheguemos à maturidade da fé e alcancemos a plena estatura de Jesus Cristo. Aí sabe o que Deus usa nesse processo? Sabe, Denival? Roubo de carro. Vai? Está pensando que ia ser fácil, né? Celular. Denival, cada 15 dias perde um celular agora. Agora está virando moda para ele. Sabe o que Deus usa, Rony, nesse processo? Desemprego. Usa. Currículo bom e não sei o que. Pá, porta fechada. Deus usa. Por quê? Porque está difícil. Por quê? Porque Ele tem um plano. Aqui, irmãos. Sabe o que Deus usa, dona Andréa, nisso aí? Alergia besta que a gente não sabe nem de onde vem. Coisas assim. Aneurismas, né, dona Maria? Dor no olho, né? Às vezes eu chego em casa e está lá. O olho cai. O que foi? O olho está doendo. Parte do processo. Né, dona Devani, né? O corpo vai, até não ir mais e parece que não está indo. O que é isso? Provações. Faz parte do plano de Deus. Perdas. Aí sabe o que tudo isso deve resultar nas nossas vidas, irmãos? Mais fidelidade, mais amor ao Senhor, ao próximo. Quando o resultado de toda essa luta e provação é o contrário, também está evidenciando alguma coisa. Uma fé que não é verdadeira, uma fé morta. Então eu gostaria de concluir nessa oportunidade trazendo 3 pensamentos para os irmãos. Em primeiro lugar, os irmãos possam lembrar que Deus está trabalhando em você. Deus está trabalhando em você. Quando a gente lembra disso, isso parece fazer com que as lutas fiquem mais leves. Faz parte do plano perfeito de Deus. Assim como um dia nós estaremos para sempre na presença do Senhor, conforme, a Bíblia vai nos apresentar a realidade de um Deus que enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Isso faz parte de um plano perfeito de Deus. O aqui e agora também faz parte do plano perfeito de Deus, as dificuldades. Porque na verdade o compromisso de Deus, viu, Clinton? O compromisso de Deus é nos livrar na tribulação e não da tribulação. Esse é o plano de Deus. É ser misericordioso, gracioso na dificuldade e não te livrar da dificuldade. Nós vamos passar dificuldades nesse mundo. Talvez vivermos a realidade de causa e efeito simplesmente é uma realidade daqueles que vivem sem pertencer a Deus. Sofrem também. Sofrimento não é só para cristão, não, sofrimento é para todos aí. Sofrimento é consequência de pecado. A diferença é que para quem pertence a Deus, Deus usa o sofrimento como parte do seu plano perfeito. Ele não é resultado simplesmente de causa e efeito. E se você está lutando, está passando por provações, lutas e dificuldades,
Primeira verdade que você deve lembrar é que Deus está trabalhando em você. Deus não está trabalhando nas lutas e dificuldades daquele a quem não pertence a Ele. Mas se você pertence a Ele, nós podemos nos alegrar nesses momentos. Segunda verdade que você pode sair lembrando. Para quem não tem Deus, as lutas e as provas dessa vida são as coisas mais leves, comparada com o destino horrível que os aguarda. Mas para você e eu, que servimos e pertencemos a Deus, conforme Paulo vai dizer aos Coríntios, as nossas lutas e dificuldades, quando comparamos com a glória celestial que está reservada para nós, sabe o que elas são? Leves e momentâneas. Muda tudo. Às vezes é normal numa partida a gente dizer descansou, nem sempre. Mas para quem pertence ao Senhor, descansou. Terceira e última verdade que você precisa lembrar diante das dificuldades, conforme mencionei, é que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Olha só o texto de Filipenses, não tem como eu não estar vivendo Filipenses já, né, com as leituras. Mas Filipenses 3, 20 e 21, Júlia, e a gente termina orando após esse versículo. Olha só o que Paulo diz. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele tomará nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas ao seu domínio. Sabe de uma verdade? A dor, a luta e os problemas têm data e hora para terminar. Vai acabar. Vai acabar definitivamente, completamente. Porque o nosso Salvador e a nossa cidadania, o nosso registro, né? O nosso documento diz que nós somos cidadãos brasileiros, paulistanos, mineiros, seja lá de onde for, baianos, mas nós temos uma cidadania celestial. E o nosso Salvador vai nos buscar para casa. E quando isso acontecer, Paulo diz, o nosso frágil, o nosso corpo mortal vai ser transformado gloriosamente como o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. E acabou a luta. Então, irmãos, enquanto passarmos por essas lutas e provações, não é significado que Deus te esqueceu, que Deus não te ama, ou que você, de alguma forma, sofre mais do que outro. Não. Faz parte do plano perfeito de Deus em te conduzir à glória celestial. Que Deus nos abençoe. E um bom sofrimento nessa semana. Porque já começou, já estamos em dificuldades. Mas que Deus te sustente no meio da dificuldade. Que Deus te livre, não dá, mas na tribulação. Pai, nós te louvamos. Nós te exaltamos e nós glorificamos o nome do Senhor, ó Deus. Porque embora, como consequência do pecado, cada ser humano está destinado a morrer e a sofrer. Nós sofremos e um dia morreremos, mas como parte de um plano perfeito do Senhor. Nós te agradecemos porque a tua graça, Deus, ela é mais preciosa do que a cura que nós podemos ter. A tua graça é mais importante do que qualquer coisa que nós podemos ganhar e obter neste mundo. A tua graça é suficiente.
nos envolva em Tua graça e Tua misericórdia, Senhor, para que entendamos que tudo o que nos cerca e acontece em nossas vidas faz parte do agir do Senhor em nos conduzir à imagem do Seu Filho amado. Opere e continue a operar em nós. Nos ajude, ó Deus, a descansar em Teus braços, sabendo que o Senhor está nos conduzindo a um projeto glorioso. O Senhor não nos abandonará, mas concluirá a obra que começastes até a volta de Jesus Cristo. E nós Te louvamos por isso. Abençoe a nossa semana, nos ajude a glorificá-lo e adorá-lo em meio às dificuldades que nós temos e teremos. E para a glória do Senhor, possamos nos retornar aqui para mais um culto, se assim o Senhor permitir. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.